Agradecemos, né, ao professor Dr. Leonel Piovesana, e como o nosso outro convidado também chegou, como você é o nosso professor da casa, o da casa a gente deixa para o final, mas é pelo grande afeto também. Eu vou apresentar o professor Dr. Luiz Cunha, mas antes disso eu gostaria também de dizer que vocês fossem anotando as perguntas que vocês querem fazer, para que depois possamos agilizar, porque como são, né, vários aqui apresentadores, com questões muito instigantes, algumas até contraditórias. Então, se vocês anotassem as perguntas, eu acho que facilitaria. Nós não estamos dando intervalo, estamos passando diretamente a palavra aos convidados, para que justamente nós possamos ter o tempo para o debate, e vocês terão depois o intervalo para o almoço. O bandejão, nós pedimos autorização, vocês poderão todos almoçar no bandejão e terão que retornar à tarde para a apresentação do trabalho de vocês. Então, nosso tempo ficou corrido, por isso nós não estamos dando intervalo agora e pedimos então que vocês anotem as questões, que facilita para as respostas aqui na mesa, tá bom? Então, passa a palavra agora ao Dr. Luiz Antônio Constant Rodrigues da Cunha, que possui graduação em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também mestrado em Planejamento Educacional pela mesma universidade, doutorado em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com vasta experiência na área da Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: política educacional, educação brasileira, ensino técnico, história da educação e ensino superior. Desde 2006, a laicidade do Estado constitui seu objeto principal de pesquisa. Em maio de 2010, passou a integrar a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação até outubro de 2011. Em agosto de 2014, recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por decisão do seu conselho universitário. Com a palavra, o professor Dr. Luiz Antônio Constant Rodrigues da Cunha. Obrigado, professora Márcia, muito obrigado, professora Yolanda, pelo convite amável que me fez, me deu a chance de voltar à UF, viu, Parado? Porque eu trabalhei aqui 12 anos e gosto sempre de vir aqui quando não recuso um convite, nem mesmo um aceno para voltar à UF. Foi convite mesmo. Pois é, tive uma vida muito positiva do ponto de vista acadêmico nessa universidade. Não é? Cheguei aqui a professor titular de Sociologia da Educação. Não é? Tenho a honra de ter a minha tese. Naquela época a gente tinha que defender tese, fazer prova escrita com ponto sorteado na véspera, aquela coisa toda. Então tenho a honra de ter a tese que defendia naquela época, já publicada em livros sobre a universidade. Sim, porque os temas que sempre me interessaram na sociologia da educação foram ligados à dualidade, às dualidades no plural da educação brasileira, o geral e o profissional. Aí entra a questão da universidade, não é? Mas também o público e o privado, e o laico e o confessional, especialmente o confessional dissimulado. Essa é a palavra-chave da minha apresentação. Se vocês esquecerem tudo que eu falei aqui, só não esqueçam de duas. Uma, a saudade que eu tenho da UF. Não lamento ter saído daqui, porque a minha carreira progrediu, não é? Uma saudade. A outra é a dissimulação quando se trata da questão do ensino religioso nas escolas públicas. Se lembrem desses dois temas. O restante, se esquecerem tudo, acho que não faz mal. Mas se lembrarem também, não fico nada triste. Olhem só, nós estamos tratando de uma questão de luta, por favor. O campo religioso é um campo de luta. A autojustificação do campo religioso é a comunhão dos santos,
é a harmonia, estimular a harmonia, não, luta, ainda mais quando protagonistas são religiões que nasceram no Oriente Médio. Você sabe de quais que eu estou falando, né? Eu estou falando do judaísmo, estou falando do cristianismo, com as suas diferentes ramificações, e estou falando do islamismo. Mas não precisa parar aí, porque se a gente expandir a nossa visada do campo religioso no mundo, nós podemos botar o budismo nessa história. Não é? Quem viu as últimas notícias sobre as eleições na Birmânia sabe de como o budismo tem ido politicamente contra a existência dos islâmicos, contra minoritários naquela região. Portanto, gente, eu estou falando de fatos. O campo religioso é um campo de disputa. O Brasil não está diferente. Não é? E os que são adeptos de religiões afro-brasileiras sabem disso muito bem. Não é? Sabem na própria carne, na própria concepção. Não é? E é disso que eu vou usar a maior parte da minha apresentação para tratar disso. E vou falar numa menor parte, neste improviso, sobre a questão do ensino religioso das escolas públicas, sobre o que eu não deixo retardar a minha posição. É preciso acabar com ele. Se está previsto na Constituição o ensino religioso nas escolas públicas, que não tenhamos a posição cínica de dizer, vamos aproveitar já que está lá. Se o estupro é inevitável, relaxe e aproveite. Não! É preciso suprimi-lo. O estupro, com certeza. Mas o ensino religioso nas escolas públicas não dá para compor com isso. E vou incidir diretamente contra as dissimulações que se armam em torno dessa discussão. Dissimulações bem aparelhadas. Dissimulações bem aparelhadas. Por favor, se lembre de uma terceira palavra, estou me esquecendo. Aparelho. Aparelho. No sentido de aparelho de exercício de hegemonia. Vamos lá. Por favor, aquele gráficozinho interessante. Não, gráfico. Tem umas cores. Chegou lá? Olha aqui, gente. Vejam só. Esta é a curva do descenso do número de adeptos de católicos no Brasil desde 1960. Quase 90% para 66% e pouquinho por cento. Vale dizer, não é, um dos maiores sociólogos da religião que já tivemos no Brasil, lamentavelmente falecido há pouco tempo, o Antônio Flávio Pierucci, dizia: a história das religiões nas últimas décadas é essencialmente a da decadência do catolicismo. Em oposição, o crescimento avassaladoramente rápido, em termos estatísticos, dos adeptos de religiões evangélicas, que de quase 0% já estão 22%, já subiram. No entanto, em termos estatísticos, ainda mais rápido do ponto de vista de inclinação da curva, não é? É o crescimento dos que se dizem sem religião, que significa um monte de coisa. Eles são ateus, agnósticos, indiferentes ou que têm religiões inconfessáveis, inclusive afro-brasileiras. Mas muitos dos afro-brasileiros respondem que são católicos, mesmo em números descendentes. Portanto, se nós formos precisar esses números, é impossível. Ninguém sabe disso. O número de adeptos do catolicismo é ainda menor do que este, mesmo se não considerarmos os efetivamente praticantes, que de repente estaria abaixo dessa curva, desse eixo do X. Bem, isto é fato. Isto é fato. Não é? Eu vou ficar só com esses dados, tem aqui umas tabelas interessantes, mas acho que o tempo não dá para isso. O que eu quero dizer, esses números abrem caminho para falar da reação da Igreja Católica a essa situação de decadência. Aí é que entra o ensino religioso. O ensino religioso nas escolas públicas é uma questão doutrinária para a Igreja Católica sempre. Sempre. Não interessa se o Papa é bonzinho ou maldoso. Não importa. É uma questão doutrinária para a Igreja Católica. Né? A expressão ite docet omnes gentes não é por acaso.
ela é tão importante que eu até decorei em latim. E de educar em todos os povos, as traduções são diversas. É fundamental. A encíclica mais importante da história do catolicismo, visto pela esquerda, se chama Mater et Magistra, mestra. Isso tudo não é por acaso. A Igreja Católica montou uma estratégia, aliás não uma, várias estratégias de reação contra esta decadência acelerada no país que é tido como o país mais católico do mundo, ou pelo menos declarantes católicos do mundo. Não é? Reações de diferentes tipos, desde assumir as práticas dos evangélicos pentecostais, seus adversários principais no campo religioso, hoje, porque tem um crescimento acelerado assumir as práticas dos grandes espetáculos, padre cantor e padre gestor de espetáculo se multiplicam pelo país, não é? Da mesma maneira, usar movimentos do tipo de com rituais já mágicos, não é, cada vez mais intensamente, não é, num movimento de marcha ré da secularização do próprio catolicismo que desenvolveu nos anos 50, no finzinho, mais propriamente nos anos 60, com os 70 já estava esgotando, não é? Então esse foi um dos movimentos, mas houve outros movimentos importantes, que foi o da retomada do ensino religioso nas escolas públicas, porque isso significa exercer um movimento hegemônico no interior da base da educação pública. Aliás, é interessante, a educação para os pobres, porque nos colégios católicos, para os ricos, não fazem muita questão do ensino religioso, não fazem não. Tem lá um pouco, mas se os alunos não quiserem também não tem problema. Agora, para as massas, tem que torná-lo obrigatório. Esse é um ponto político importante. Aliás, não estou falando de política educacional. É disso que eu estou falando. Não vim aqui falar de religião. Não é esse o tema. Na universidade pública, a universidade não entra, a religião não entra como sujeito, entra como objeto. Objeto da sociologia, objeto da história, objeto da ciência política, objeto de outras disciplinas, filosofia, por que não? Essa é uma questão importante. Na prática não tem sido assim. Universidades públicas, inclusive federais, têm corrido oportunisticamente ao aproveitamento deste gordo mercado do ensino religioso nas escolas públicas. Há universidades estatais nesse Juiz de Fora, aqui pertinho, mas a da Paraíba já mais distante. Lá também no Pará, e há outras nessa direção. Então, quero dizer que nesse movimento que é unânime na autarquia católica para a retomada da sua posição no campo religioso, o ensino religioso é fundamental. Mas aí duas estratégias foram definidas, e estratégias muito opostas. Uma delas, vocês viram ser apresentada aqui pelo meu colega do Chapecoense, da Universidade de Chapecó. O Chapecoense, aliás, está no campeonato nacional. É uma região tão rica que, além de ter a sua universidade comunitária, não é? Não vou falar do que seja universidade comunitária, não é? Também gosto muito desse termo, não é? Mas, além disso, tem um time de futebol no campeonato nacional que está melhor do que o Botafogo, que já está na segunda divisão, e está melhor do que o Vasco, que vai cair. Olha, não está melhor que o Flamengo, não vai dar tempo nem para melhorar, felizmente. O Flamengo tem perdido tanto ultimamente. Meus amigos, as duas estratégias de retomada da hegemonia ou da dominação via ensino religioso nas escolas públicas. Uma foi a do confronto. Muito recente, vocês todos ouviram falar disso. A assinatura da concordata entre o Brasil e o Vaticano. Gente, nós não tivemos isso nem no período do Império, professor Roberto, quando a religião católica era religião de Estado. Nem aí tivemos uma concordata entre o Brasil e o Vaticano, ou Santa Sé, se quiserem. Nem neste período. Pois, no entanto, agora ela chegou. E chegou num governo de esquerda. Vejam as tramas, não é, que enrolam
não é, que imbricam o campo religioso com o campo político e sobre o campo educacional. A Concordata Brasil-Vaticano foi a expressão, não é, no que diz respeito aos artigos tocantes ao ensino religioso, a essa estratégia do confronto com os evangélicos no campo religioso. A legislação sobre o ensino religioso do Estado do Rio de Janeiro, que é atribuído à iniciativa evangélica, na realidade nasceu na Igreja Católica. Foi proposto por um deputado ligado à Diocese do Rio de Janeiro. Não foi uma iniciativa do governo Garotinho, que não achou ruim. Não, o governo assinou. Não, a sua sucessora e esposa deu prosseguimento a essa política. Portanto, a estratégia do confronto. Mas uma outra estratégia, ao mesmo tempo definida, não é, e mais amplamente enraizada na religião católica, aí eu estou falando da hierarquia, é a da expressão, da busca da hegemonia. Não, nada do confronto. Nós vamos buscar o ensino religioso interconfessional, como o Fonaper desenvolveu e como apresentou no campo religioso, no campo político e no campo educacional o seu simulacro das diretrizes nacionais curriculares para o ensino, que ele chamou de religioso. Até o nome foi igual. Não é? Entretanto, essas diretrizes não tiveram a receptividade que imaginavam que o Conselho Nacional de Educação fosse ter com elas. Essa hegemonia, portanto, muito rapidamente, ou pelo menos de um ano para cá, o Fonaper reelaborou a sua temática, ao invés de ensino religioso interconfessional, passou a redenominá-lo de não confessional, em função de uma ação direta de inconstitucionalidade que chegou ao Supremo Tribunal Federal, não é? Onde essas distinções ficaram muito claras entre as instituições, inclusive religiosas, que defendiam essa disputa hegemônica no âmbito da escola pública, e outras que diziam: ensino religioso não é assunto para a escola, é assunto para outros lugares, para outras instituições, para outros espaços, para outros tempos, na mesma linha do que nós tivemos dos mais importantes dos educadores brasileiros manifestaram, que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, e outros que de lá para cá têm se manifestado. Nessa perspectiva, manifestaram-se judeus, manifestaram espíritas kardecistas, manifestaram-se evangélicos, tanto das denominações tradicionais, como metodistas, presbiterianos e batistas, como pentecostais. A Igreja Universal do Reino de Deus, também lá presente, se manifestou contrária ao ensino religioso nas escolas públicas. Portanto, esta é uma clivagem importante. Não é? O Fonaper, que apresentou aqui com toda a sua qualificação, não é? A sua concepção, que eu não posso analisar, já que eu não disponho desse texto no momento, não é? Mas eu queria terminar a minha apresentação, que há de ser rápida, não é? Sobre essa questão do aparelhamento. Creio que é uma questão da maior importância, não é? Essa instituição que nasceu na CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Católicos do Brasil, e daí decorreu o Fonaper, é uma instituição que reúne católicos dominantemente e também adeptos de algumas outras religiões. O exercício da hegemonia exige isso, né? Se tiver só católico não dá, né? Aí fica muito ostensivo, não é? Quanto mais diverso tiver. É importante que tenha afros, que tenha evangélico, que tenha algum oriental, esse tipo de coisa, senão a hegemonia não pode ser dissimulada, e é essencial para que isso ocorra, não é? Então, dizia a vocês, a questão do aparelhamento. O Fonaper é uma ONG criada no campo religioso para exercer hegemonia neste campo e no campo educacional, e que consegue aparelhamento em muitas secretarias de educação. E, a partir daí, impõe as suas orientações para os sistemas de ensino públicos. Mais do que isso, na elaboração da Base Nacional Curricular para a Educação Básica, a que o colega se referiu
recentemente, por razões que eu não sei quais foram, não quero atribuir ao Espírito Santo, por favor, por razões que eu não sei quais foram, todos os membros da comissão que elaboraram o item ensino religioso eram do Fonapé. O aparelhamento mais ostensivo, foram com uma enorme sede ao pote. Vão quebrar. Com certeza vão quebrar. Não é porque isso nem hegemonia é, isso já é uma... Bom, por conta de cada um. Olha, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Vocês já viram qual é a minha posição. Quero dizer a vocês que eu não estou sozinho. Não estou sozinho. Nesse momento eu sou coordenador do Observatório da Laicidade na Educação, que nasceu dentro da UFRJ, mas já não está lá, porque o seu objetivo é expandir em termos de uma rede e, mais importante, de ter gente da educação básica conosco, para que não tenhamos só gente falando sobre a laicidade na educação, mas gente que consiga falar com vivências dentro da educação pública, não é? É incrível, não é? Não estamos sós. Não estamos sós, inclusive, se considerarmos a franja religiosa. Católicos estão conosco, as católicas, pelo direito de decidir. Eu acho que está faltando homem na área católica, perdão, na área da laicidade católica. Não é? As mulheres têm se manifestado mais claramente. E claramente, sem aquela coisa muito carnavalesca. Olha, é laico, mas vamos botar o ensino religioso ali, tá? Para fazer a disputa lá dentro do espaço da escola pública. Não. Claramente, nessa perspectiva. Não estamos sós, inclusive dentro do Estado. O Estado, onde o Ministério Público tem tomado sucessivas e incisivas manifestações no sentido da laicidade do Estado, mas também da educação pública. Recentemente, ano passado, o Conselho Nacional do Ministério Público publicou uma obra em 2 volumes, uma obra alentada, chamada Em Defesa do Estado Laico. Um dos artigos que eu tenho a honra de compartilhar a autoria com o professor da educação básica, se chama 7 teses equivocadas sobre a laicidade do Estado. Não é? Ele pode ser acessado pela internet, este não é um comercial, não é? É apenas para dizer que ele não está à venda, não é? O texto não está à venda. Mas quero dizer que não estamos sós. O movimento pela laicidade é um movimento muito amplo e diverso, não aparelhado. Nós não temos aparelhos religiosos, não temos aparelhos estatais, não temos aparelhos de organizações de espécie alguma, nem mesmo das universidades. Não é? Esse gráfico que vocês viram aí tem os títulos em espanhol, não é? E está em espanhol, é uma indelicadeza com vocês, eu não traduzi para o português, porque eu não sei mexer com essas coisas. Felizmente, a colega está aqui do meu lado, que senão não poderia projetá-lo. E ele foi preparado para um colóquio na cidade do México, na Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Ela tem uma cátedra sobre laicidade do Estado, coisa que no Brasil não existe. Não existe nenhum grupo de estudos da laicidade em nenhuma universidade pública no Brasil. Na França tem, na Bélgica tem, na Suíça tem, em outros países tem. No Brasil não tem. Sobre o estudo da religião tem muitos. Alguns interessantes, outros não é? Mas é assim mesmo que as coisas se fazem. Quem sabe daqui mais algum tempo nós não teremos esse tipo de coisa. Por que não na UF? Não é? Por que não na UFRJ? As universidades confessionais, não. As comunitárias certamente também não, por razões que eu não quero entrar aqui. Não é? Mas vocês então perceberam qual é a minha posição, e não é uma posição isolada, mas não é aparelhada. Nós não temos ONG, não temos editoras por trás, não temos mecenas que dê grana, tá? E não temos possibilidade de difusão que outras instituições que defendem religiões têm. E, particularmente, que defendem a utilização da escola pública para o exercício da sua busca pela hegemonia religiosa. Muito obrigado.